Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nheka, sou professor de matemática. Nesta aula aqui você vai aprender a construir o gráfico da função trigonométrica, especificamente o gráfico da função f de x igual a cosseno de x e fazer o seu respectivo estudo completo, indicando o domínio contra domínio, zeros da função, monotonia, variação do sinal, máximos e mínimo. Antes disso, subscreve aqui no canal, põe like e partilha. Sem mais delongas, vamos a isso. Todo gráfico de uma função trigonométrica, o valor das abscissas, que são o valor do eixo x, são ângulos. Então, e cada ângulo corresponde a um único valor do y, o valor do y que corresponde ao conjunto dos números reais ou faz parte do conjunto dos números reais. Então, para podermos construir este gráfico, precisamos muito bem de recorrer ao círculo trigonométrico. Então, aqui vamos ter o círculo trigonométrico que vou desenhar aqui. Então, aqui temos o eixo x, aqui temos o eixo y, temos o ângulo, temos 0 grau e temos 90 graus, temos 180, temos o 270 e temos 360 graus. Agora, no círculo trigonométrico, temos aqui o raio, que é 1, valores positivos, aqui menos 1, aqui tem menos 1, aqui tem o 1. Então, temos aqui este círculo trigonométrico. Então, veja que no círculo trigonométrico temos o ângulo 0, depois do ângulo 0 temos o π sobre 2, depois do π sobre 2 temos o π, depois do π temos 3π sobre 2. Então, são esses valores aqui que são o valor das abscissas. Então, significa que quando dá a primeira volta, termina no 360. Pode continuar dando a segunda volta. Para dar a segunda volta, para poder ter o valor daqui, é só somar 360 mais 90, uma vez que o π sobre 2 é 90. Para poder ter o ângulo daqui na segunda volta, o resultado que vai ter, somando este ângulo com 3π, vai somar com este valor daqui. Então, vai ter o ângulo que na segunda volta vai começar assim e vai terminar aqui. E aqui pode continuar até o fim da segunda volta, que vai terminar no ângulo 720. Então, significa que o primeiro ângulo é 0, o segundo ângulo é este aqui, o terceiro, quarto, o segundo, terceiro, quarto, o primeiro, segundo, terceiro, o primeiro ângulo, o segundo, terceiro, quarto e o quinto, e podemos ir até o sexto ângulo. Então, vamos aqui preencher. O primeiro ângulo é muito bem o ângulo do 0 grau. Aqui temos π sobre 2, aqui temos o π, aqui temos 3π sobre 2, aqui vamos ter, neste caso, o 2π. Agora, aqui vai ser uma volta completa. Para podermos ter o ângulo daqui, é só somar, neste caso, assim como dizia, para ter o ângulo continuando deste ponto aqui, é só dizer 2π mais o π sobre 2. Então, aqui o MMC, este multiplica com este, fica 4π. Então, vai ficar 4π mais este π sobre 2. Fica 5π sobre 2. Agora, querendo, pode terminar aqui ou pode terminar no ângulo de 300, no ângulo de 360. Isso é opcional. Então, esses ângulos aqui vão existir também deste lado aqui com valores simétricos. Então, fica menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, aqui menos 5π sobre 2. Então, quem quer pode muito bem não terminar aqui. Pode continuar até este ângulo, pode continuar até este ângulo, ou pode dar até a terceira ou quarta volta. Isto não tem o limite. Então, daqui já temos esses valores, temos este ângulo das abscissas. Aqui precisamos construir uma tabela, desenhar uma tabela e preenchermos a tabela através do cálculo desses ângulos aqui. Então, vamos ter aqui a tabela. Vamos ter a tabela em que temos aqui o ângulo 0, aqui vamos ter o x, aqui é o valor do y. Então, aqui vamos ter o π sobre 2, aqui vamos ter o π, aqui vamos ter o 3π sobre 2, aqui vamos ter o 2π, aqui vamos ter, assim que é, o 5π sobre 2. Querendo, podemos continuar, mas até aqui é suficiente para podermos ter o nosso gráfico. Então, aqui vamos ter valor simétrico, que é menos π sobre 2. Aqui vamos ter o π negativo, aqui vamos ter o 3π sobre 2 negativo, aqui vamos ter o 2π, aqui vamos ter 5π também sobre 2. Então, para calcularmos esses valores aqui, temos que muito bem recorrer ao nosso círculo trigonométrico. Então, no círculo trigonométrico, nós sabemos que este eixo y aqui
é o eixo do sino do x. Este é o eixo x, é o eixo de cossino de x. Então, como gráfico, o gráfico que pretendemos construir é o gráfico da função f de x igual ao cossino do x, significa que vamos trabalhar simplesmente, ou seja, apenas com este eixo aqui, que é o eixo de cossino. Então, vamos lá perceber uma coisa. No ângulo zero, neste ponto aqui, o valor de cosseno é exatamente este 1 aqui. Então, significa que cosseno de zero é 1. Agora, para o π sobre 2, que é 90 graus, neste ângulo aqui, o valor do y, neste caso, vai ser igual a este ponto zero aqui. Então, aqui vamos ter o zero. Quando o ângulo é o π, neste ponto aqui, o valor de cosseno, neste caso, vai ser exatamente este valor aqui, o menos 1. Então, aqui vamos ter o menos 1. Para este ângulo aqui, o valor do y neste ponto, uma vez que este valor não vai corresponder porque é o eixo x, mas neste ângulo aqui, o valor do y vai ser exatamente o zero aqui. Então, coloca aqui o zero. Então, continua. Neste ponto aqui de 2π, o valor do y é exatamente a 1. Então, vamos ter aqui o 1. Quando x for igual a este ângulo aqui de 5π sobre 2, que é este ponto aqui, dando a segunda volta aqui, vai ser o mesmo valor com o valor de π sobre 2, é exatamente neste ponto, vai ser igual a zero. Então, aqui tem zero. Agora, para preencher os números negativos, nós temos que, esses ângulos negativos, temos que saber que o gráfico de uma função cosseno é uma função par. Sendo uma função par, significa que dois objetos simétricos têm a mesma imagem. Então, significa que o menos π sobre 2 tem o mesmo valor que o π sobre 2, que vai ser exatamente a zero. Então, este valor aqui corresponde também quando é menos π. Este valor aqui corresponde quando é menos 3π sobre 2. Este valor corresponde aqui também. Este valor corresponde aqui também. Então, tendo feito isto, já é simples. É só fazermos a correspondência. O ângulo zero faz correspondência com 1. O ângulo zero fazendo correspondência com 1. Então, aqui temos o 1, aqui temos o menos 1. Vamos colocar o ponto aqui. Então, vamos ter aqui o ângulo π sobre 2, que é o y0. O π sobre 2 e o y0 é exatamente aqui. E vamos ter o ângulo π. Quando é π, faz correspondência com menos 1. O π faz correspondência com menos 1. Menos 1 está aqui. O π é exatamente este ponto aqui. Então, vamos ter aqui o 3π sobre 2 faz correspondência com zero. 3π sobre 2 vai ser exatamente aqui no zero. Depois, vamos continuar. O 2π faz correspondência com 1. O 2π faz correspondência com 1. Vai ser exatamente neste ponto aqui. Depois, o 5π sobre 2 faz correspondência com zero. Então, 5π fazendo correspondência com zero é exatamente neste ponto aqui. Então, vamos lá ver nos números negativos, que serão os mesmos valores. Menos π faz correspondência com menos 1. Então, menos π, estamos aqui no 2π. No menos 2π faz correspondência com zero. Então, 2π faz correspondência com zero. Então, vai ser exatamente neste ponto aqui. E o menos π faz correspondência com menos 1. O menos π faz correspondência com menos 1, que é neste ponto aqui. E temos o menos 3π sobre 2 faz correspondência com zero. Menos 3π sobre 2 faz correspondência com zero, exatamente aqui. O 2π faz correspondência com 1. Então, o menos 2π faz correspondência com 1. Vai ser exatamente neste ponto aqui. Aqui tem que ser negativo. Então, o menos 5π sobre 2 faz correspondência com zero. Então, o menos 2π sobre 5π sobre 2 faz correspondência com zero. Então, tendo traçado todos os pontos aqui, o que falta é simplesmente unir esses pontos aqui. Unindo esses pontos, vamos ter aqui, primeiro vou tracejar, de modo que se obtenha a estrutura do gráfico. E depois vamos seguir a trajetória já de uma forma organizada. Então, significa que vamos ter o gráfico com essa característica aqui. Temos este gráfico, então, este gráfico aqui é o gráfico da função f de x
igual a cosseno do x. Então, observa uma coisa aqui. Este gráfico aqui não termina exatamente aqui. Terminou aqui porque nós, na abscissa, terminamos no 5π/2. Se tivéssemos continuado para o 3π, o gráfico, de certeza, ia passar de um determinado ponto aqui e continuava. Isto vai até mais infinito, até aqui vai até menos infinito. Então, vamos responder essas perguntas aqui, que é do domínio. Então, o domínio são valores em que a função pode assumir no eixo da abscissa. Então, significa que são valores deste eixo aqui. Agora, observa que no valor, neste eixo aqui, o gráfico não tem nenhuma restrição. Pode assumir qualquer valor aqui. Então, significa que o domínio vai pertencer ao conjunto dos números reais ou vai ser de menos infinito. O domínio da função vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, ou x pertence intervalo aberto de menos infinito até mais infinito. Então, significa que o gráfico continua para lá até mais infinito e deste lado continua até para menos infinito. Então, o domínio é exatamente este aqui. Agora, em relação ao ponto 3, que é o contradomínio da função, a leitura é feita no eixo das ordenadas. É neste ponto aqui. Então, aqui temos que perceber que o gráfico da função está delimitado no intervalo de 1 e menos 1, ou seja, de menos 1 até 1. Então, significa que aqui o contradomínio da função vai ser y pertence ao intervalo de menos 1 até exatamente a 1. Então, este aqui é o contradomínio. Então, aqui teremos respondido o segundo ponto, o terceiro ponto. Vamos ao quarto ponto, que é em relação ao zero da função. Então, os zeros da função, pela definição, são valores que a função interseta neste eixo das abscissas. Então, conseguimos perceber que neste eixo, o gráfico de interseta aqui, interseta aqui, interseta aqui, interseta aqui, interseta aqui, e tem mais pontos que o gráfico iria intersetar se tivéssemos também nós continuado para mais infinito e deste lado aqui. Então, de uma forma organizada, significa que escolhe-se um único zero que vai representar todos os zeros. Então, significa que, vamos dizer aqui, o x vai ser igual, podemos escolher este ponto. O gráfico interseta neste ponto, 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 interseta em mais pontos. Então, significa que vamos escolher o π/2. Então, vamos multiplicar por k, o k que corresponde ao número de volta que a função poderá dar. Então, este k aqui representa o conjunto dos números inteiros. Então, significa que, fazendo isto, estará muito bem a representar todos os zeros que o gráfico tem. Agora, se não coloca a constante k, significa que você está a indicar somente um único zero. Então, de uma forma correta, deve sempre colocar este k aqui. Então, vamos para a monotonia. A monotonia estuda o intervalo de crescimento e decrescimento da função. Temos que indicar os pontos onde a função cresce e os pontos onde a função decresce. Então, para podermos fazer isto tudo, nós sabemos que a função seno é periódica, a função cosseno, neste caso, é periódica em 2π. Então, significa que vamos pegar no intervalo de 0 até o 2π. Neste intervalo de 0 graus até 2π, o gráfico estará a representar o comportamento de todo o gráfico, tanto do lado negativo assim como do lado positivo. Então, temos que perceber que de 0 até o π, que é o primeiro quadrante, a função faz o quê? Decresce. Está a decrescer aqui. Então, significa que no primeiro quadrante, a função está a decrescer. E no segundo quadrante, o segundo quadrante é de π/2 até exatamente o π. A função ainda continua a decrescer. Então, significa que no segundo quadrante, a função também decresce. E segundo quadrante, a função é decrescente. A função é decrescente. Então, vamos lá verificar. A partir de π até 3π/2, que é o terceiro quadrante, a função está a crescer. E no quarto quadrante também continua, a função cresce. Então, significa que a partir do terceiro quadrante e quarto quadrante, a função é crescente. Então, é assim que é feito o estudo da variação da monotonia. Agora, vamos para o ponto 6. O ponto 6 é para indicar a variação do sinal. A variação do sinal é para indicar exatamente
os intervalos onde a função é positiva e os intervalos onde a função ela é negativa. Agora, o que se precisa perceber, a mesma forma que calculamos, ou seja, fazemos o estudo de monotonia, será da mesma forma que vamos fazer o estudo da monotonia, da variação do sinal. O comportamento do gráfico de 0 grau até 360 graus representa o comportamento de toda a função. Então, significa que vamos pegar de 0 até 2π, que é 360. Então, significa que a função é positiva nas partes onde o gráfico está nessa parte de cima aqui. Aqui em cima a função é positiva, assume 1 positivo. Aqui embaixo a função é negativa, por isso assume este valor de 1. Então, vamos lá. Significa que nesta parte que eu vou pintar aqui, a função está em cima e ela é positiva. E nesta parte aqui também, a função está em cima, ela é positiva. E deste lado aqui, que eu vou pintar a preto, aqui, a função está embaixo, ela é negativa. Então, nós sabemos que nessa parte, no primeiro ramo, é de 0 a π sobre 2, que é 90 graus, que é o primeiro quadrante, a função é positiva. E do terceiro, a partir de 3π sobre 2 até 2π é o quarto quadrante. Então, significa que no primeiro quadrante e no quarto quadrante a função ela é positiva. Então, no primeiro quadrante e no quarto quadrante a função é positiva. A função ela é positiva. Então, aqui no segundo ramo, este aqui é segundo quadrante, aqui é terceiro quadrante, a função é negativa. Então, vamos colocar aqui. E no segundo e terceiro quadrante, a função é negativa. Negativa. Então, já fizemos tudo da monotonia. Agora vamos indicar os máximos e os mínimos. Agora, temos que perceber que máximo e mínimo não é nada mais e nada menos que esses pontos aqui, onde delimita a onda. Esta onda aqui, este gráfico, está delimitado no y1 e no y-1. Então, é só indicar um ponto onde a função está delimitado em 1 e está delimitado em -1. Então, vamos lá, vamos ter, para indicar o máximo, então significa que a função está delimitada neste ponto aqui, está delimitado neste ponto, e neste ponto aqui, o valor assim que é do ângulo é exatamente o π sobre 2. Então, neste π sobre 2 significa que é o máximo do ângulo. Então, neste π sobre 2 aqui, pode ser escrito dizendo cosseno de x é igual a 1. É neste ponto onde o cosseno de x é igual a 1, porque este ângulo aqui faz correspondência com 1, mesma coisa com o 0. Tem mais pontos aqui na medida em que vamos continuando com o gráfico. Agora, neste ponto aqui, o cosseno é exatamente π sobre 2. Então, vamos ter aqui o x igual a π sobre a 2π, neste caso, não a π sobre 2, a 2π. Então, temos que representar na sua forma geral. Na sua forma geral, é acrescentar mais o período da função. A função é periódica em 2π, então, acrescentando o k, este k tem que pertencer ao conjunto dos números inteiro. Então, assim indicamos todos os mínimos, todos os máximos, assim que é deste gráfico aqui, que delimita o gráfico. Então, vamos para o mínimo. Então, no mínimo, é a mesmíssima coisa. Vamos indicar essas partes aqui onde a função faz correspondência com -1. Então, significa que o cosseno de x igual a -1. O cosseno de x é igual a -1 exatamente neste ponto aqui, o π. Este π faz correspondência com -1 e tem o -π também. E tem mais pontos na medida em que vamos continuando com o gráfico. Então, vamos ter aqui o x igual a no π. Então, vamos dizer mais o período da função, 2π, k com k pertencente ao conjunto de números inteiro. Então, o k representa o número de volta que a função poderá dar na medida em que vamos se aproximando do mais infinito. Então, por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, porque aqui no canal ainda terá mais novidade. Até mais.